Ei, amados, voltamos aqui com Mateus capítulo 22. E nós vamos falar agora sobre o imposto do imperador. Imposto, gente, preste atenção que nós vamos falar sobre os impostos. Deus, ele colocou tudo na Bíblia. A Bíblia completamente é nosso manual da vida. Nós aqui aprendemos a conviver sobre essa terra, a conviver com as pessoas, a viver sobre essa terra. Deus, quando ele colocou a gente sobre essa terra, ele disse: vai, vive a sua vida, mas não se misture com as coisas ruins dessa terra, com as pessoas más dessa terra. Então Deus nos colocou aqui com um grande propósito, para que nós vivamos a nossa vida crendo na bondade do Senhor e servindo a Ele, fazendo tudo o que Ele ordenou. Completamente é como uma mãe espera de um filho, não é verdade? Porque uma mãe, quando ela começa a ensinar o filho, o que ela quer que o filho faça? Tudo que ela ensinou. Assim é Deus. Nós somos os filhos de Deus, agora, através de Jesus, né? Porque antigamente nós éramos filhos do homem e os anjos filhos de Deus. Mas, quando Jesus vai na cruz por nós, nós nos tornamos filhos de Deus, irmão de Jesus. Então, você vê o contexto, né? De antigamente, no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, nós éramos diante de Deus, filho dos homens. E Deus, quando falava os filhos de Deus, eram os anjos, tanto os anjos caídos como os anjos de Deus, os anjos bons. Eles são os filhos de Deus, tanto os anjos caídos quanto os anjos do céu. Certo? Alguma dúvida? Se houver alguma dúvida, coloca aí, porque o Espírito Santo de Deus que vai testificar em nós. Então vamos lá. Quando Jesus veio por nós, nos tornamos irmãos de Jesus. Porque Jesus veio por nós. E ele nasceu do homem, no caso, da mulher. Mas quando fala homem, significa o ser humano em si. E Jesus nasce ali e se torna irmão. E Deus passa a ser nosso Pai. Nós temos que compreender porque nós não temos que questionar Deus. Nós só temos que entender que Deus ensinou e está ensinado. É como uma mãe que ensina ao filho: olha aqui, não faz isso e ponto. Mas por quê? Não faz. Porque agora não é hora de você saber o porquê, mas não faça. Somente obedece. A mesma coisa é Deus. Nós devemos somente obedecer a Deus. Somente obedecer a Deus. Não precisa questionar Deus. Ah, por quê? Porque apenas aceite. Porque Deus tem coisas que pode ser explicada, tem coisas que não tem como explicar. O porquê que você é filho de Deus hoje? Ah, porque Jesus veio e morreu na cruz por mim e por você. Então, hoje eu sou irmã de Jesus. É aceitar e pronto. Se nós formos olhar, mas vem cá, você nasceu do mesmo pai e da mesma mãe que eu para ser irmão? Então, não devemos questionar, é aceitar, não é verdade? Nós temos que aceitar, Jesus é nosso irmão, Deus é nosso Pai, e ponto, isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, vamos lá. Nós estamos agora falando sobre o imposto do imperador. Preste atenção nos impostos do imperador. Então, falando sobre isso, nós vamos falar entre o 15 ao 21, que vai dizer dessa forma, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Quer dizer, os fariseus queriam pegar Jesus nas próprias palavras dele. Assim eu falo muito porque há muitas pessoas que são perseguidores do servo do Senhor, esperando a primeira brecha, aquela brechinha que o servo de Deus fala para montar em cima dele, né? Para poder descascá-lo. É a mesma coisa. Os fariseus ficaram aqui, em cima de Jesus, esperando aquela brechinha que Jesus erre para que eles possam condenar Jesus. Então, o versículo 15. Então, retiraram-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderia em suas próprias palavras. Versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Nós sabemos que Jesus, ele não olha a aparência dos homens. Deus também não. Mas, Vanessa, no trecho acima, olharam para a aparência e expulsaram da festa das bodas. Bem, Jesus, ele não olha a aparência dos homens, mas o caráter e o respeito
Nós temos que ter caráter e respeito. Era uma bodas de núpcia e a pessoa vai de qualquer jeito? Ah, mas aquela pessoa não teve roupa para ir. Mas por que não transpareceu a humildade? Mas sim a soberba. Porque se a soberba não tivesse vindo à tona, ele não seria expulso pela humildade. Entenderam? Então, Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de caráter. Porque o que presta, a árvore que der bom fruto, será sempre abençoada. Mas a árvore que der mau fruto, ela será dissipada. Bem, os que têm ouvidos para ouvir, que ouçam o que Deus tem para dizer para nós. Através de Jesus. Jesus veio apenas nos ensinar todas as coisas. Então, versículo 17, diz-nos: por que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Olha só, aqui eles perguntam para Jesus se é lícito pagar o tributo a César ou não. Servo de Deus, você acha que é errado pagar os impostos? Os impostos do governo? Pois é disso que nós vamos falar agora. Versículo 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Versículo 19. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Versículo 20. De quem é esta imagem nessa descrição? Vou repetir. Versículo 20. E diz Jesus: de quem é essa imagem que está nessa moeda? Versículo 21. Dizendo-lhe eles: de César. Então, Jesus diz a eles: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se aquela moeda de imposto está com a imagem de César, dê a César o que é de César. Deus não manda seus servos vir questionar as coisas do mundo, simplesmente viver dignamente e não se misturar com as coisas do mundo. Ah, César tá dando ali para cobrar tributo, então eu vou fazer também. Ele diz para você vir, viver e não se misturar com as coisas do mundo, não fazer igual que deixa Deus nervoso. Então, se Deus colocou dessa forma, ele fala: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? São as ofertas, o dízimo, essas coisas são de Deus. Os impostos é do governo, mas o dízimo, as ofertas é de Deus. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Deu para entender? Bem, se não entender, coloca nos comentários a parte aí que vocês não entenderam, porque nós vamos esclarecer, porque nós estamos lendo a Bíblia, é a palavra de Deus, eu apenas estou lendo com vocês. Então aqui diz: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então dê ao governo o que é do governo e dê a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus em questão de dinheiro? Dízimo, ofertas. E outra coisa, eu ouvi alguns comentários sobre assim: então tudo se refere a dízimo, tudo se refere a Deus, as coisas de Deus, a gente só vê dízimo. Não, minha querida. Não, meu querido. Deus só pede dízimo e oferta de quem Deus deu bênção e aquela pessoa está agradecendo. Deus não está pedindo de ninguém para dar dízimo. Deus só pede o dízimo e oferta àqueles que se sentiu agradecido pelas bênçãos que Deus deu para ela. Vamos supor, Deus me deu tanta coisa boa, então eu vou retribuir a Deus ajudando o meu próximo, a igreja que eu congrego, e vou dar o dízimo. É eu e Deus. É você e Deus. Ah, mas eu não tenho, eu não gosto disso, que não sei o quê, que a igreja só pede dízimo, só pede isso, só pede aquilo. Faz o seguinte, então. Não é para você? Não é para você. Tampa os ouvidos. Porque quando for para você, Deus vai tocar no seu coração. Porque se você ler a Bíblia, você vai observar que quem entregou o dízimo das coisas que recebeu estava muito grato por tudo que Deus deu a ela. Então, em forma de gratidão, ela dava o dízimo. Então, é assim, entendeu?
Nada é conforme. Deus, se Ele quiser que você dê, Deus vai conversar com você e vai te convencer. Assim como Deus ensinava Moisés, e Moisés foi convencido que ele podia fazer, porque Moisés também ficava, não, eu não sei falar, como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer? E ele falou, você simplesmente abre a boca que eu falarei nela. Então, Deus, Ele vai tocar em cada um. Não se preocupa. Não quer dar o dízimo, não dê. Não quer dar oferta, não dê, não. Porque Deus, Ele não quer seu sacrifício. Ele não quer sacrifício de ninguém. Ele quer obediência. Quando a gente obedece a Deus, mesmo que a gente não compreenda, a gente está obedecendo a Deus. Mesmo que a gente não compreenda. Mas se você não quer fazer porque você ainda não compreendeu, não tem problema. Porque Deus, Ele vai saber, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos que vão entrar. Então, se Deus te chama, você vai saber o momento. Você vai saber que Deus está te chamando. Você vai ter sonhos. Alguém vai chegar para você e falar. Aí você vai começar a lembrar, nossa, mas eu sonhei com isso. Nossa, fulaninha falou isso comigo. Nossa, Deus me chamou, eu que não prestei atenção. Você vai entender por você mesmo. Não se preocupa. Os vídeos que eu faço é simplesmente ler a Bíblia e dizer para você os planos de Deus sobre essa terra. Sobre a terra, não. Os planos de Deus sobre a sua vida. Sobre a nossa vida. Porque Deus tem plano para nós. Lembra das bodas? Qual foi o plano? Todos foram convidados para a festa. Mas o que aconteceu com aquele que não foi com os trajes necessários? Foi lançado nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dente. Então, nós temos que fazer de tudo para viver a perfeição do Senhor. Seja santo porque eu sou santo. É a palavra de Deus. Seja santo porque eu sou santo. Então, o que nós temos que fazer? Tentar ser santo, porque Deus é santo. Ah, se eu puder ajudar meu próximo, eu vou ajudar. Se eu puder alimentá-los, vou alimentar. Se eu puder vestir, vou vestir. Se eu puder respeitar, eu vou respeitar. Então, nós temos que tentar fazer o máximo para agradar a Deus. Essa é a verdade. Então, vamos lá. Nós já aprendemos que dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Versículo 22. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-se retiraram. Bem, nessa parte, nós falamos aí sobre os impostos, sobre os tributos, sobre os impostos. Agora nós vamos, e do 23 ao 33, nós vamos falar sobre como será a ressurreição. Olha, não deixe de ver esse vídeo, não. Vou estar gravando agora para vocês como será a ressurreição. E até o próximo vídeo.